Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos responder esta saudação com mais fervor, fazendo com que a nossa resposta seja mais forte e ecoe não só no nosso coração, não só no coração de todos nós que está aqui, mas de uma maneira espiritual no coração do mundo. Vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, nós estamos agora, nesta manhã, nos preparando para esse momento tão especial do nosso seminário de vida no Espírito Santo e também do nosso renascer, nos preparando para a oração da efusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Mas qual é o tema do renascer deste ano mesmo? Qual é? Não deu para entender. Mais forte. Mais forte ainda. Buscai as coisas do alto. Mais uma vez, mais um pedido. Eu gostaria de pedir que você não ficasse andando de um lado para o outro, porque isso não só mostra que você está distraído, mas distrai as outras pessoas. Então, se você está chegando, chegue de uma maneira muito discreta e busque o seu lugar. E essa palavra, buscai as coisas do alto, é uma palavra das Sagradas Escrituras. Quem tem a Bíblia aqui, levante sua Bíblia, por favor. Quem tem, levante. Erga, erga, erga. Isso, agora balance. Porque a gente não vem para um retiro sem a Bíblia, né? Então, quem tem a Bíblia, levante. Quem não tem, passa vergonha e no próximo retiro traz a Bíblia, tá certo? Então vamos lá, vamos abrir na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra. Vamos repetir essa parte comigo? Afeiçoai-vos. Ixi, coisa fraca. Forte, gente. Afeiçoai-vos. Com vigor. Afeiçoai-vos às coisas do alto, e não as da terra. E eu continuo: porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Buscai as coisas do alto. Forte. Só o pessoal da arquibancada. Buscai as coisas do alto. Pessoal das cadeiras azuis, buscai as coisas do alto. Cadeiras brancas, buscai as coisas do alto. Todo mundo junto. Buscai as coisas do alto. Vocês. Essa é uma palavra para nós.
É uma palavra de Deus, não é uma palavra dos homens simplesmente, mas inspirada por Deus, que mostra qual é a direção da vida do cristão. O cristão caminha, mas ele caminha para uma direção. Ele não caminha sem rumo. Ele caminha numa direção, na direção do alto. Sabe qual é a grande questão, muitas vezes, de nós cristãos? Isso é importante, hein? O cristianismo, e quem nos ensina isso é o padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador da casa pontifícia, pregador do Papa. Ele diz: o cristianismo, quem é cristão aqui, diga eu. Então presta atenção, hein? Veja qual é a qualidade do seu ser cristão. O cristianismo, diferente de qualquer outra religião, não começa dizendo aos homens o que devem fazer para salvar-se. Não, o cristianismo não começa assim, dizendo o que é que você deve fazer para se salvar. Não é assim que o cristianismo começa. E como é? Ele começa dizendo o que Deus fez em Cristo para te salvar. É assim que ele começa. O cristianismo é a religião da graça, do amor gratuito de Deus. O cristianismo não é uma série de esforços morais que a gente tem que fazer nesta vida para que Deus me salve. E a gente não evangeliza dizendo assim: você deve, você deve, você deve. Não! O cristianismo começa quando a gente anuncia o que Deus fez para me salvar, para nos salvar. E o que foi que Deus fez para nos salvar? O que foi? O que foi que Ele fez? Veja só, está lá no Evangelho. Deus amou tanto o mundo, amou tanto o mundo, amou tanto a você é amado por Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, enviou Jesus Cristo, o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Veja o que Deus fez para nos salvar. E aqui começa o ser cristão. Não o que eu devo fazer em primeiro lugar. Sim, eu devo corresponder. Mas o que Ele fez em primeiro lugar por mim. Ele me amou tanto, me amou tanto, me amou tanto e sem medidas, que deu a sua vida por mim. Que se fez homem, que se fez criança, e que não só se fez homem, mas tomou sobre si os meus, os seus, os nossos pecados, e morreu numa cruz. E morreu numa cruz para nos trazer vida, e vida em abundância. Isto, em primeiro lugar, é ser cristão. E que chova bem muito, porque seja um sinal dessa graça que Deus deseja derramar sobre nós nesta manhã, a graça abundante, que vai nos dar uma vida nova. E é isso, esta coisa do alto, que nós devemos buscar. O que nós devemos buscar é aquilo que Ele concedeu para nós, morrendo na cruz e ressuscitando.
a vida nova. Buscai as coisas do alto não é outra coisa a não ser se deixar alcançar por esse Deus que me amou tanto, que deu a sua vida por mim, que morreu no meu lugar, mas não só está morto, mas ressuscitou, está vivo, e me dá uma vida nova, derrama sobre mim o seu Espírito. Lá na cruz, qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Qual foi? Hein? Agora eu quero saber, diga a pessoa que está do seu lado, qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Hein? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, diz o evangelista, e dizendo isto ele soprou. E diz São João, e depois que o centurião traspassou o seu coração, do seu lado saiu sangue e água, sinal do Espírito Santo. É isso, esta vida nova que Ele nos dá. A gratuidade do amor dEle, que é capaz de mudar a minha e a sua vida. De nós vivermos de uma maneira diferente que nós vivemos até hoje. Termos a força que nós não temos em nós mesmos, mas a força que brota da graça, a força que brota da cruz, a força que brota da ressurreição, a força que brota do Espírito Santo, que nos transforma, que transforma o que a gente não consegue transformar pelas nossas próprias forças, mas a força divina, a força do amor divino, é capaz de nos transformar de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus. E quem deseja viver essa experiência hoje, dê uma salva de palmas para Jesus. Dê forte. Mais forte ainda. Por isso, meu querido, em primeiro lugar, o ser cristão é um dom, é uma graça. Cadê no telão? Graça. É uma graça. Ser cristão é uma graça. É um dom do alto. É uma graça. Não é, antes de ser um dever, o cristão tem deveres? Tem, sim, tem. O cristão tem uma moral a seguir? Tem. Mas antes de qualquer coisa, o ser cristão é uma graça recebida. O ser cristão, já dizia o Papa Francisco, repetindo o Papa Bento XVI na sua exortação apostólica, ele dizia: o início do ser cristão não é uma ideia, não é um conceito, não é um dogma. O início do ser cristão é o encontro com a pessoa viva, Jesus Cristo, que é capaz de tocar a minha vida, de fazer descer lágrimas do meu coração, de colocar no meu coração arrependimento, de quebrantar-me, de me fazer ajoelhar diante dele e dizer: eu não quero mais viver esta vida velha, eu quero não mais viver voltado para esta vida velha, eu quero buscar as coisas do alto, eu quero viver a vida nova, que por graça, por dom gratuito, tu derramas sobre mim, e me ergues, e me fazes uma criatura nova. O ser cristão, o ser discípulo de Jesus Cristo, antes de mais nada, é um encontro com uma pessoa viva, que nos concede o dom de uma vida nova. Então o que é que significa buscar as coisas do alto?
significa acolher o dom da vida nova em nós. O que significa buscar as coisas do alto? O que significa acolher o quê? Está fraco. O dom da vida nova. Buscar as coisas do alto significa acolher o dom da mais forte. Vida nova, forte renascer. Diga a pessoa que está do seu lado: vida nova. Balança, porque ele pode estar morto. Ressuscita ele. Vida nova, vida nova, vida nova. Nosso Senhor veio nos dar uma vida nova, nos dando o seu Espírito. Vida nova, vida nova, vida nova, vida nova. O que é velho fica para trás. Vida nova. Deus tem preparado para mim e para você uma vida nova. Mesmo que eu já esteja caminhando há 40 anos, mesmo que eu já seja consagrado, mesmo que eu já tenha promessas definitivas. Sim, porque às vezes, diz a palavra de Deus, o cão pode voltar a lamber o seu vômito. Mesmo com muito tempo de caminhada, eu posso estar fechado sobre mim mesmo e voltando para as coisas passadas. E o Senhor diz hoje: eu quero dar vida nova. Deixa o passado para trás, deixa o passado para trás. Buscai as coisas do alto. Eu quero vos dar a vida nova. Vida nova. E aonde nosso Senhor nos dá essa vida nova? Aonde é? Ele nos dá uma vida nova. Mas antes, perdão, eu pulei aqui uma coisa. Ele nos dá a vida nova, que não é outra coisa a não ser a participação da vida divina. O que é essa vida nova? É participar da vida divina, da vida de Deus, da vida de Deus. A participação da vida divina não é outra coisa a não ser a santidade de Deus. Atenção, só Deus é santo. Repita comigo. Mais uma vez. Vou dizer e vocês repetem. Só Deus é santo. Vá. Mais forte, espera aí. Só Deus é santo. Só Deus é santo. Moisés, e os santos? E nós? Você está falando que a vida nova é uma vida de santidade. Mas quem é santo? Quem é? Só quem? Vamos lá de novo. Só Deus é santo. Vá. Mas Deus nos amou tanto, presta atenção. Tanto, que só Ele é santo, nos dá o seu Espírito Santo para nós participarmos da vida divina dEle. E pela força dEle, participando da vida divina dEle, nos tornarmos santos como Ele é santo. Não pelos nossos méritos, porque nós não temos, porque só Deus é santo. Mas Ele nos comunica a sua vida divina e nos faz participar da sua santidade. Da sua santidade. Essa vida nova é uma busca de viver na vida de Deus, na vida da santidade de Deus. É deixar que Ele me torne santo como Ele é santo. Eu não tenho forças, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou miserável. Quem é pecador, diga eu. Quando às vezes a gente pede para a pessoa dizer quem é pecador, diz eu, a pessoa diz assim, eu! Parece que está morta de contente porque é pecador. Não, você deve dizer assim, eu, é verdade, com força, mas com aquela força que cai como uma faca dentro do nosso coração. É verdade, eu sou pecador. Eu não queria ser, mas eu sou. Eu não preciso ser, não posso ser, mas eu sou. Mas eu tenho uma esperança,
porque aquele que é santo, eu não posso me tornar santo, mas ele pode me tornar santo. Porque para Deus nada é mais forte. Para Deus nada é, inclusive a transformação do meu e do seu coração. Se você é uma pessoa difícil, se você é uma pessoa tão complicada, que não se acha complicada, porque a pessoa mais complicada, sabe quem é? É aquela que não se acha complicada. Porque ela não é para ela, mas para os outros pode ter certeza que ela é. E não sabe que é. Deus pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Deus pode nos transformar. Deus pode nos fazer santos. Nós não podemos nos tornar santos, mas a gente pode uma coisa. E o que é que a gente pode? Desejar. Desejar essa vida divina que Jesus Cristo veio conquistar na cruz. Desejar essa vida divina que vem nos tirar da lama do pecado. Desejar esta vida divina que vem nos tirar de uma mediocridade de vida cristã. Desejar uma vida divina que vem nos tirar de uma vida consagrada mais ou menos. Desejar a vida divina que vem nos tirar de uma vida escrava dos pecados. Desejar ter uma vida nova. Desejar ser santo. Você não pode se tornar, mas você pode desejar. E desejar com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu coração. E quando você deseja, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu coração, Deus faz o impossível em ti. Deus vai te tornando semelhante a Ele, pelo Espírito Santo que Ele vai derramando sobre você. Nós devemos pedir a Deus a graça de ser como uma terra sedenta, uma terra seca. Vocês já viram terra seca? Quem já viu um rio? Graças a Deus nós estamos com um maravilhoso inverno. Mas quem já viu assim aquele rio rachado? Quem já viu? Diga eu. Sim, muitas vezes nossa alma é assim, é como um rio rachado que precisa dessa chuva. Precisa dessa chuva para virar uma paisagem verde. Assim muitas vezes é a nossa alma. E Deus pode fazer isso. Hoje, neste dia do renascer, neste dia em que nós clamamos o Espírito Santo, neste dia em que nós pedimos a efusão no Espírito Santo, outra coisa nós não estamos querendo dizer, a não ser que sua vida pode ser diferente, que sua vida pode se transformar de um deserto rachado em um vergel, em um jardim, pela força da graça de Deus, porque o Espírito Santo pode fazer isso. Pode fazer o que você não pode, não tem forças. Sim, porque nós nos deparamos muitas vezes com a nossa incapacidade. Mas Deus nos torna capazes. Isso é obra própria do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo faz isso? Atenção. O Espírito Santo, preste atenção. Como é que ele opera a santidade em nós? O Espírito vem sobre nós, ele é o amor do Pai e do Filho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele vem e ele concede em nós o entendimento do pecado e o entendimento do perdão, da misericórdia de Deus. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. Sabe qual é o pior doente para um médico? Qual é o pior doente para um médico? Qual é? Qual é o pior doente para um médico? É aquele que acha que não está doente.
A pessoa tem que tomar um remédio. Mas ela diz, não tomo não preciso de remédio. Vai terminar muito pior do que está. O pior doente é aquele que não reconhece a sua enfermidade. E por isso a sua enfermidade vai destruindo a sua vida. Assim também na vida espiritual. Nós não podemos nos deixar que Deus nos torne santo sem nós termos o entendimento do nosso pecado. Diz o catecismo da igreja, preste atenção, é importante. Sem se reconhecer pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si mesmo. Ele vai vivendo de mentira em mentira. Não é se reconhecer pecador assim, eu sou pecador abstrato, não. É como o Papa Francisco diz, o nosso pecado com nome e sobrenome. Reconhecer as coisas que precisam realmente mudar na nossa vida. Os pecados que ofendem o coração de Deus e ofendem o coração dos irmãos. Mas ao mesmo tempo, sem nós termos consciência do perdão que Deus nos dá, não seríamos capazes de reconhecer a verdade e a dureza do nosso pecado. E aí o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vem nos conceder, que vem nos convencer do pecado, ele também é o Espírito Consolador. Ele vem dizer, não importa o tamanho do seu pecado, não importa a profundidade das suas faltas, não importa o que você já fez no passado na sua vida, não importa as quedas nojentas que você já teve, o Espírito Santo vem lhe apresentar a misericórdia de Deus, que tudo perdoa, que a um coração arrependido tudo perdoa, tudo apaga, tudo transforma. O Espírito nos convence dos nossos pecados, reconhece, nos dá a graça de reconhecer a nossa verdade, que muitas vezes a gente resiste em reconhecer. Vocês já viram? Às vezes a gente vai no padre e diz assim, padre, eu sou egoísta. Eu sou pecador, eu sou egoísta. Aí a gente chega em casa, aí o marido, a esposa, o marido olha para você e diz, mas você é egoísta, hein? Você é que é egoísta. Mas como é que é isso? Você foi lá e disse, eu sou egoísta, eu me confesso. Mas quando qualquer pessoa diz o seu pecado, você se defende com unhas e dentes. Significa o quê? Que no fundo você não está convencido de que você é quem você está dizendo lá, todo compungido que é. E assim, o Senhor não pode fazer a obra de transformação. O Espírito vem e nos convence da verdade e ao mesmo tempo nos dá consolação. Sim, você é egoísta, sim, eu sou, mas Deus é capaz, na sua misericórdia, de perdoar e transformar e fazer você uma pessoa generosa, pela graça de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Por isso a primeira coisa para a gente receber, quem quer receber uma forte efusão do Espírito Santo, diga eu. A primeira coisa para isso acontecer, sabe o que é, gente? Preste atenção, é um arrependimento sincero dos nossos pecados. Não de fachada, sincero, reto, sincero dos nossos pecados. Um arrependimento que move, tritura o nosso coração. Confiante na misericórdia, sim, Ele me perdoa, mas eu me arrependo dos meus pecados. E aí eu sou visitado pelo Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo Consolador é atraído por um coração arrependido. Um coração soberbo
não atrai o Espírito Santo. Um coração que acha que não tem pecado, não atrai o Espírito Santo. Um coração que se sente o máximo, não atrai o Espírito Santo. O que atrai o Espírito Santo é um coração arrependido. O que é que atrai o Espírito Santo? Mais forte. E aí traz a imagem de Pedro, São Pedro. É a imagem mais forte, com as lágrimas de Pedro. Como nós devemos pedir a nosso Senhor, nesta manhã de hoje: Senhor, Jesus, eu sou fraco, eu te neguei, eu te nego tantas vezes na minha vida, mas eu sei que Tu és misericórdia. Jesus, eu não quero mais ofender o Teu coração, eu não quero mais em nada na minha vida Te ofender. Transforma-me de dentro para fora, dá-me o Teu Espírito Consolador, um coração arrependido. A conversão, diz o Catecismo da Igreja Católica, atenção, a conversão é, antes de mais nada, obra da graça de Deus. O arrependimento é uma obra da graça de Deus. O coração humano é duro e pesado. Ele se converte quando ele olha para aquele a quem os nossos pecados traspassaram. Como foi que o coração, volta lá para Pedro, como foi que os olhos, as lágrimas, a imagem de Pedro, quando foi que no Evangelho diz que Pedro chorou? Quando foi, hein? Quem é que se lembra? Diz, depois de ter negado Jesus, ele fixou, Jesus olhou para ele. Quando Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele. Quando o galo cantou, e Pedro olhou para Jesus. E quando Pedro olhou para Jesus, ele não viu um olhar condenador, ele viu um olhar misericordioso. Por isso é quando nós olhamos para Jesus, quando nós fixamos o nosso olhar nele, é que ele nos dá o arrependimento que nós precisamos. Como o bom ladrão, que de bom não tinha nada, né? A gente sabe, né? Vocês já viram ladrão bom? O evangelista disse que ele é bom por uma causa, porque morrer na cruz crucificado é o termo mais generoso que puderam dar para ele, porque a cruz era próprio daqueles que traíram, como eles, por exemplo, Jesus morreu na cruz, morreu uma morte de maldito, porque a cruz era próprio dos homicidas. Aquele homem tinha uma vida muito complicada, estava ao lado de Jesus na cruz. Mas o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem, ele sabia o que ele tinha feito. Enquanto o outro dizia, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nos tira daqui. O que é que o bom ladrão diz? Olha, nós dois estamos aqui porque nós merecemos, mas este é um inocente. O bom ladrão, ele sabia do que ele era capaz, mas ele também teve a graça de saber o que Jesus era capaz. E o que é que Jesus era capaz? De transformar a vida dele. Transformar a vida dele. Você sabe do que você é capaz, sim ou não? Será? Você sabe do que você é capaz? Papa Francisco, me chama muita atenção o Papa Francisco. Ele diz que quando ele visita um presídio, ele ouve as histórias daqueles assassinos, daqueles homens que fizeram as coisas mais bárbaras. E quando ele termina de ouvir aquela história, ele diz, e por que é ele e não sou eu?
eu, sem a graça de Deus, poderia fazer igual ou pior. Nós que nos achamos muito justos, somos os mais injustos dos homens, porque julgamos os outros e não somos capazes de reconhecer o que sem a graça de Deus nós seríamos capazes de fazer. Muito pior do que aquilo que julgamos ou do que aquilo que detestamos nos outros. A diferença do bom ladrão foi essa: ele soube reconhecer o que ele era capaz, mas também ele soube reconhecer do que Deus é capaz, e Deus é capaz de transformar a minha e a sua vida pelo seu Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado: olha aí, atenção, acorda aí ela e diz: ó, Deus, diga para ela, Deus é capaz de transformar a sua vida pelo Espírito Santo. Diga de novo, convença ela, olhe nos olhos dela e diga: Deus é capaz de transformar a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Agora erga sua mão assim, eu sempre gosto de fazer isso, mas não, com o dedo para cima, com o dedo. Isso, dedo para cima. Ergueu? Todo mundo, ninguém sem estar com a mão para cima. Agora pega esse dedo e bote no seu nariz e diga assim: Deus é capaz. Melhor, antes, diga: eu sou capaz de cometer pecados muito piores do que eu imagino, mas Deus é capaz de me transformar pelo poder do Espírito Santo e me fazer uma nova criatura. Eu creio nisso, eu espero nisso, eu confio nisso. E dê uma salva de palmas para nosso Senhor, se você acredita realmente nisso. Veja bem, porque Deus é assim, ó gente. Vou contar uma historinha, uma fábula, mas que ajuda a entender bem a realidade. Imagina que um homem assassinou um outro homem. Tá certo? É uma fábula. Um homem assassinou um outro homem. E aí, ele se arrepende profundamente daquilo que ele fez, do ódio que existia dentro do coração dele. E ele se arrepende tanto que ele vai para o juiz se entregar. É uma fábula, mas me acompanhe. Ele vai para o juiz. E quando ele chega diante do juiz e diz: eu errei, eu sou um homicida. E quando ele levanta os olhos, o juiz é o pai daquele que ele matou. E ele congela. E o juiz, o pai daquele que vitimou, se levanta, vem até ele, o cobre com o seu manto de justiça e derrama sobre ele o sopro da misericórdia e o perdoa. Esta é uma fábula que é verdade. Foi isso que Deus fez por cada um de nós. Nós vitimamos o seu Filho na cruz. Foi pelos nossos pecados que Ele morreu. E quando nos aproximamos, arrependidos do juiz, do Pai, o que nós recebemos, o nosso coração arrependido,
o que ele recebe é o sopro da misericórdia. Ele nos justifica, ele nos cobre com o manto da justiça, da sua justiça, que é misericórdia. E sopra sobre nós o Espírito Santo, que nos faz uma nova criatura, que nos dá uma nova chance de recomeçar. Este é o nosso Pai. Este, imagem no telão, este é o Pai das misericórdias. Este é o nosso Pai. A imagem do Pai das misericórdias é este. Deus manifesta a infinitude do seu amor e da sua misericórdia para conosco. Esta é a experiência que nós queremos viver hoje. A vida nova é a santidade. Quem são os santos, gente? Quem são os santos? Quem são os santos? Quem são os santos? Alguns exemplos. Santo Agostinho. O Papa Francisco nos recorda: os santos foram pecadores que um dia foram visitados pela misericórdia de Deus. Quem era Santo Agostinho? Um jovem que fez sua mãe chorar por 30 anos. Que vivia uma vida tão dissoluta, que fez sua mãe chorar por 30 anos. Um dia, Pai das misericórdias, por favor. Um dia, este jovem de 30 anos foi visitado pelo amor misericordioso de Deus. Recebeu a sua misericórdia e se transformou daí para frente no grande Santo Agostinho. Quem foi São Francisco? Quem foi São Francisco? Um jovenzinho burguês, playboy, poderia ser dito hoje. Um playboyzinho, filhozinho de papai. Amigo do vinho e das mulheres. Mas um dia esse filhozinho de papai foi visitado pela misericórdia de Deus. E nos braços da misericórdia de Deus, o Espírito Santo o fez santo. Tantos, o santo. Por exemplo, o Padre Antônio estava me contando um dia desse, que houve um Papa João 22, foi santo, foi? Não sei se chegou a ser canonizado. Que ele, antes de ser Papa, vivia uma vida muito complicada. No dia em que ele foi, isso na Idade Média, no dia em que ele foi escolhido Papa, esse homem mudou de vida. Por isso você que é consagrado, que está numa vida mais ou menos não digna de um consagrado, hoje também é um dia da graça para a sua vida. O Espírito Santo também mudou e ele se tornou um santo homem. Ele pôde repousar nos braços do Pai da misericórdia e ser recriado pelo seu Espírito Santo. Os santos não são tirados do nada, uma mágica. Não. São os mesmos que um dia no seu passado ofenderam a Deus, mas se arrependeram profundamente e foram transformados pela misericórdia divina. Eu não sei o que você tem feito. Olha para mim, por favor. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei.
Eu não sei dos seus pecados, eu sei dos meus e já choro por eles. Mas eu não sei dos seus pecados, mas eu sei e eu conheço aquele que pode transformar a minha e a sua vida, aquele que pode fazer com que aquilo que é vermelho como um sangue, o nosso coração sujo se transformar como um algodão limpo e puro. Porque Deus pode fazer isso. O Espírito de Deus pode fazer isso. Ele faz novas todas as coisas. E nós estamos aqui porque desejamos. Porque um coração arrependido, Deus pode fazer o impossível. Você pode ser uma nova criatura. Você pode sair de hoje daqui transformado pela graça de Deus. O seu coração é duro, mais forte ainda é o amor irrenunciável. Mais forte ainda é o amor que nunca desiste de ti. Deixa-te alcançar hoje pelo amor divino. Deixa Ele quebrantar as estruturas do seu ser. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua história. Porque Ele pode fazer novas todas as coisas. Amém. Amém. Deus deseja nos arrancar da mediocridade da vida e nos colocar em uma dinâmica de vida nova, que só Ele pode dar. E aí, o que era aflição vira consolo. Vira consolo. E como é que nós podemos usufruir dessa vida nova do Espírito Santo? Onde é que a gente recebe esta vida nova no Espírito Santo? Onde é? Onde é? Onde é? No batismo, no sacramento do batismo. Está o catecismo da Igreja Católica. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, de onde jorra toda a vida cristã. Vamos repetir comigo? O batismo, mais forte, o batismo é a fonte da vida nova em Cristo. Você pode dizer mais forte. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo. Olha lá, é isso. Aqui nós recebemos a vida nova em Cristo. A vida divina. Porque o cristão não é para viver de maneira natural, não. O cristão é para viver de uma forma sobrenatural. E essa semente de vida sobrenatural foi derramada sobre nós. E o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Porque às vezes a gente foi batizado, como a gente explica muitas vezes nesta pregação. A gente recebe um presente e coloca lá, Deus sabe aonde, naquele quarto que a gente só entra uma vez por ano e ainda esquece ele no fundo, lá em cima da geladeira. E vive como se não fosse batizado. Vive sem essa potência da vida nova que tem dentro do nosso coração. Nós fomos batizados, mas vivemos muitas vezes como pagãos. Não tem diferença nenhuma entre a vida da gente e a vida de quem não foi batizado. Por quê? Porque não usufruímos da força e da potência que recebemos no nosso batismo, que é o Espírito Santo. Quem foi batizado aqui quando era criança? Diga eu. Você recebeu a força do alto, o poder do alto, o Espírito Santo. Está dentro de você. Mas é como se você não usufruísse daquilo. É como se você fosse um bilionário. Você tem uma conta bilionária de dólares, mas você vive como um mendigo no meio da rua. Não usufrui da riqueza que você tem.
Nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Deus nos livre. Mas não usufrui. O batismo, você recebeu essa potência. E o que é o batismo no Espírito Santo? É uma coisa muito simples, gente. Não é uma coisa esotérica, uma coisa... Não é isso. É uma coisa muito simples. Nós, como igreja, vamos rezar por você. E vamos pedir que o Espírito Santo, que você recebeu no batismo, possa tomar conta do seu coração. Possa tomar conta da sua vida. Possa lhe dar a experiência profunda da vida nova que Deus tem preparado para ti. Porque essa é uma promessa do Pai. Quem tem a Bíblia pode abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim, olha lá. Foi assim que Jesus chamou o batismo no Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 4. Depois que Jesus ressuscitou, vamos acompanhar, por favor, não perca. Durante uma refeição com eles, Jesus lhes recomendou que não deixassem Jerusalém, mas esperassem aí a promessa do Pai. Esperassem o quê? Mais forte, esperassem o quê? A promessa do Pai. Aquela que ouvistes de minha boca. João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Vamos repetir comigo? Mas vós sereis o quê? Sereis o quê? Batizados no Espírito Santo. Versículo 8 diz: recebereis uma força, a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis então minhas testemunhas. Recebereis o quê? Mais forte. Recebereis uma força, a força do Espírito Santo. É isso que nós vamos pedir para você, esta força. Em Atos 2:39, São Pedro anunciando para toda a multidão, depois que o Espírito Santo reunido com Maria, os apóstolos receberam o Espírito Santo, Pedro diz: esta promessa é para vós e para todos que de longe ouvirem o chamado do Senhor. O Espírito Santo não veio só sobre os apóstolos, não só sobre Nossa Senhora, para todos aqueles que de longe ouvirem o chamado do Senhor. Hoje, esta manhã, esta promessa se cumprirá para nós. Se você quiser, se você desejar de todo o seu coração, você terá uma experiência forte do Espírito Santo. Se você desejar, atenção, é preciso desejar. Eu estou aqui, se quiser rezar, reza, pode rezar, reza. Ai, que legal, tu é com sono, não vai terminar não, Ave Maria, que coisa, desse jeito, meu amigo. Você vai entrar do jeito, você vai sair do jeito que chegou. Por quê? Porque o seu coração não está desejando. Desejar, como uma terra sedenta sem água, deseja água. O nosso coração precisa desejar, com todas as fibras dele, desejar o Espírito Santo, esta água divina. Rapidamente, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, Deus é uma só.
Catecismo da igreja, você aprendeu quando era criança. É um só Deus, certo? Uma só natureza em três o quê? Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Qual é a primeira pessoa? A segunda. E a terceira? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma pomba, não? Não. A pomba é um sinal do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga a pessoa que está do seu lado, que inclusive é uma pessoa também. Diga para ela: o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Você sabe o que é isso? É uma pessoa. Desculpa, mas eu preciso dizer isso, é porque às vezes a gente esquece. Pensa que é uma coisa assim etérea, esotérica. É uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina, mas é uma pessoa. Uma pessoa, como o Pai é uma pessoa, e como Jesus, o Filho, é uma pessoa. E quem é mais o Espírito Santo? Ele é o amor do Pai e o amor do Filho. Na Trindade, vamos pensar na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, desde toda a eternidade, gerou o Filho no amor. Ama o Filho, ama. Ou o Pai ama. Vem cá aqui. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Diga eu. Você ama o seu filho ou filha? Você ama sim ou não? Mas ama. Sim ou não? Pois não é nada diante do amor do Pai que tem pelo Filho. Porque o amor que o Pai tem pelo Filho é um amor divino. Não é humano, não, é divino. E por sua vez, o Filho, recebendo esse amor do Pai, sendo amado assim pelo Pai, ama o Pai. Mas ama tanto porque ele dá tudo ao Pai, ele se dá ao Pai. Mas gente, presta atenção, a maravilha aqui, presta atenção, acompanha. Esse amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é tão imenso, tão infinito, tão forte, que é uma pessoa: o Espírito Santo, que é o amor divino, o amor do Pai e do Filho. E veja bem, esse amor divino, Deus deseja derramar sobre mim. Deus deseja me colocar aqui dentro desse amor. Pelo batismo Ele nos coloca dentro, faz circular dentro do nosso coração esse amor divino. Quem quer isso, diga eu. É demais. Mas é isso que Deus deseja e preparou para nós. Preparou para nós, para que nós amemos a Ele e amemos aos outros com esse amor. Veja bem, preste atenção. Existem duas maneiras aos quais os homens podem ser induzidos a fazer uma coisa, né? Padre Antônio, tu. Só tem tu, vem tu. Só tem tu, vem tu. Não, vem tu, padre. Vai ser mais interessante. Padre Antônio, tá certo? Eu posso pegar o Padre Antônio. Eu posso pegar o Padre Antônio e pode dizer: Padre Antônio, você vai rodar em cambalhota aqui na frente. Não. Padre Antônio, você deve rodar de cambalhota aqui na frente. De jeito nenhum. Padre Antônio, eu exijo que você ande de cambalhota aqui, rode de cambalhota aqui na frente. Não. Padre Antônio, se você não rodar de cambalhota aqui na frente, quando chegar lá atrás, você vai ver, viu? Eu não vou. Mas essa é uma maneira de nós querermos que as pessoas façam alguma coisa, por
constrição, constrangendo a pessoa, exigindo. É uma maneira, fica aí, é uma maneira de constrição. Mas há uma outra maneira. Essa maneira ameaça com punição. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Mas há uma outra maneira. Padre Antônio. Padre Antônio. Você me ama, Padre Antônio? Com certeza. Por amor a mim, você seria capaz de rodar de cambalhota aqui na frente? Por amor a mim, não peça. Mas por amor a mim, não. Você era capaz de fazer isso, Padre Antônio, por amor. Se fosse para me salvar, você faria? Sim, com certeza. Porque há uma forma diferente. É a forma por atração, por amor. É assim que Deus age na nossa vida. Deus não age na nossa vida por meio nos constrangendo. Não é assim a maneira de Deus agir. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para, por amor, nos dar a vida. As pessoas são atraídas pelo que amam. E se nós somos contagiados pelo amor divino, nós seremos atraídos para a vida divina. O amor, o Espírito Santo é o amor divino. O amor divino, eu gosto muito de mostrar essa imagem que tem aqui, né? Por exemplo, eu gosto de mostrar a imagem do menino. Mostra uma imagem do menino. Esse menino adolescente aí. Esse menino não gosta de tomar banho, né? Não gosta de jeito nenhum. A mãe dele todo dia chega de manhã no quarto dele e ele está já sujo. A mãe dele quer botar ele para tomar banho e ele não vai de jeito nenhum. O menino, se tomar banho, tu vai levar chinela. Aí ele vai, lava a cabeça dele e sai, dizendo que tomou banho, né? A mãe dele diz: meu filho, troca de roupa. Não, mãe, eu vou jogar futebol, já estou sujo, me sujar de novo. Não Não adianta, a mãe já ameaçou de tudo, não adianta. Mas um dia a mãe chega e o menino, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Uau! Foi isso. O menino está todo banhado, todo pronto, fazendo a barba que não tem ainda. O que aconteceu com ele? Ele está apaixonado. E a menina está esperando ele lá na escola. Então o amor humano transforma a pessoa. Quem já não fez besteira quando estava apaixonado? Quem já não fez aqui? Pois é, o amor humano transforma a pessoa. Imaginem o amor divino. O amor humano que é fraco, que hoje diz te amo, amanhã não sabe nem quem é. Imagine o amor divino, que é eterno e que é para sempre. O Espírito Santo é este amor divino. Uma das características do batismo no Espírito Santo, veja bem, ele nos faz experimentar o amor do Pai. O amor do Pai. Deus, em vez de patrão, se torna Pai. E nós podemos experimentar as lágrimas com o amor do Pai. É isso, essa experiência que o Espírito Santo deseja fazer em você. Fazer com que você tenha um sentimento filial do amor de Deus. Outra experiência que o batismo do Espírito Santo nos faz: reconhecer Jesus Senhor. Não qualquer, não da boca para fora, mas entregar a nossa vida ao seu senhorio. Render-nos
a Ele. A minha vida é tua. De agora em diante, eu quero viver só para ti. Esta é uma outra dimensão da experiência do batismo no Espírito Santo. Ele nos faz ter a experiência com Jesus vivo. Jesus vivo, e nos faz ter uma relação pessoal com Ele. Uma relação, eu me lembro que antes da minha experiência, eu sempre conto isso, eu entrava na igreja para rezar, e com 10 minutos eu já não sabia mais o que rezar, tinha que abrir um livro para ler. Quando eu tive a minha experiência de efusão no Espírito Santo, eu passei uma manhã inteira rezando e não queria mais parar de rezar. Por quê? O Espírito Santo nos faz entrar no mistério do amor de Deus. E na presença, e viver nesta presença de Jesus. É isso que o Espírito Santo deseja fazer em nós. E o Espírito Santo nos dá um coração novo. Sabe o que é que vai acontecer aqui hoje? Sabe o que é que vai acontecer? Finalizando. Sabe o que vai acontecer aqui hoje com essa oração? Sabe o que é que vai acontecer? Você, se quiser, vai receber um transplante de coração. Um transplante de coração. Mas é de fato um transplante de... O Espírito Santo vai vir, vai arrancar esse coração de pedra, esse coração ferido, esse coração indiferente. Ele vai arrancar e vai lhe dar um coração novo, o coração do próprio Jesus. Ele vai lhe dar o coração de Jesus. Um coração. É assim que o Espírito Santo... E nesse coração, como foi escrita a lei na pedra, ele vai escrever no coração, na carne do seu coração. Ele vai te transformar não de fora para dentro. É isso que o Espírito Santo faz. Preste atenção. Você vai desejar seguir Jesus, viver com Jesus, olhar como Jesus olhou, como a Amy disse no primeiro dia, amar como Jesus amou, não como um dever só, mas como uma necessidade da sua alma. Porque o Espírito Santo vai gerar isso dentro de você. Você vai querer mudar de vida, não porque você deve, mas porque você precisa, porque o amor exige dentro de você. Você vai ser uma nova criatura. É isso que o Espírito Santo deseja fazer em você. Enfim, Ele vai lhe dar o Espírito da santidade, que nos faz verdadeiramente felizes. Deixa eu dizer uma coisa, estou terminando. A gente busca a felicidade em muito lugar errado. A gente busca a felicidade nos prazeres. A gente busca a felicidade no dinheiro. A gente busca a felicidade na fama. A gente busca a felicidade na profissão. A gente busca até a felicidade em coisas nobres, nos filhos. E um dia os filhos vão embora. No marido, na esposa. Isso é dom, é graça, é bonito, mas eles não são capazes de saciar a sede de felicidade no seu coração. Todo mundo pode um dia nos decepcionar. Todo mundo. Inclusive você mesmo pode se decepcionar consigo mesmo. Eu mesmo já me decepcionei comigo tantas vezes. Não é nenhuma criatura e não é nada nesta vida que passa que nos pode fazer felizes. Sabe quem descobriu a verdadeira felicidade? Os santos. Os santos. Esses que a gente acha que são tão diferentes de nós, mas são gente de carne e sangue como nós.
mas que se deixaram amar por Deus. Os santos descobriram que a felicidade que não passa tem um nome, é uma pessoa. E se entregar a esta pessoa que é Jesus Cristo, é a fonte mais plena da felicidade, a santidade. Olha aí, quem é feliz? Estes são os felizes. Estes são, bata mais forte, palma mais forte. Estes homens e estas mulheres são felizes, porque não colocaram o seu coração no que passa, mas souberam ancorar o seu coração na eternidade, no que não passa, no único que é capaz de saciar a sede mais profunda do nosso coração: Deus. Quem? Mais forte para Fortaleza ouvir. Quem? Que nós peçamos esta graça ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Quem quer ser batizado no Espírito Santo hoje? Quem quer? Diga eu. Quem quer experimentar este amor divino, este fogo do amor divino? Diga eu. Quem quer experimentar ser filho amado do Pai? Diga eu. Quem quer render-se inteiramente a Jesus Cristo Senhor? Diga eu. Quem deseja arrepender-se dos seus pecados para ser visitado pela misericórdia divina e ter o seu coração transplantado hoje? Diga eu. Porque hoje é o dia da salvação. Não fechemos os nossos corações. Amém? Que a Virgem Maria nos auxilie neste caminho. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.